Bem-vindos a mais um episódio de Lia e Nick, Café e Literatura, o videocast perfeito para quem adora tomar um cafezinho enquanto ouve sobre o mundo literário. Se você é assim como a gente, acompanhe o episódio de hoje, onde nós falaremos sobre Jorge Amado, um dos prosaístas mais importantes do modernismo no Brasil. Desde livros queimados em praça pública, até constituinte da lei que garante liberdade religiosa no Brasil. Temos um dos maiores nomes do modernismo e da literatura brasileira, Jorge Amado. Muito mais do que um contador de histórias, ele foi um árduo militante político, tornando-se até mesmo um deputado revolucionário. Vamos conhecer um dos maiores escritores da história brasileira e como sua trajetória nos impacta até hoje. Usaremos como base o vídeo A Magnífica Biografia de Jorge Amado, o mais brasileiro dos autores, do canal Antofágico. Bom, antes de falarmos da biografia de Jorge Amado propriamente dita, vamos entender qual o contexto histórico e social em que ele nasceu, para que possamos compreender como ele impactou na formação da pessoa que Jorge Amado foi, e, consequentemente, qual foi o impacto em suas obras. O contexto histórico e social de 1910, época de nascimento de Jorge Amado, ocorreu no auge da República Velha, período em que o Brasil era dominado politicamente pela política do café com leite. Enquanto a economia do país dependia quase inteiramente da exportação de café e grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo passavam por reformas urbanas para se europeizarem, entre aspas, o resto do país vivia realidades profundas de exclusão. Apenas 2 décadas após a abolição da escravatura, o racismo estrutural mantinha a população negra marginalizada e violada, o que culminou em episódios de forte resistência, como a Revolta da Chibata. Paralelamente, o início da industrialização trouxe uma nova classe trabalhadora composta por imigrantes europeus, atraídos por uma tentativa estatal de embranquecer a sociedade, que enfrentava jornadas exaustivas e total ausência de direitos sindicais. Toda essa opressão e o abandono por parte do Estado eram ainda mais intensos no Nordeste, região natal do escritor, que passou por uma das secas mais mortais da história do país e pelo crescimento do cangaço, moldando o cenário de onde os pais de Jorge Amado se conheceram. Foi em 10 de agosto de 1912 que Jorge Amado nasceu, em uma fazenda auricídia. Quando nasceu, seu pai lhe ofereceu a lua, um ritual pagão para crescer protegido e reforçar sua inteligência. Seu nome, Amado, vem de judeus que foram tornados os novos cristãos, que se espalharam pela região nordestina. Além disso, sua avó materna foi uma indígena, Pataxó, caçada por um português, e a materna, uma sinhá branca que se apaixonou por um escravizado negro. Toda a sua ancestralidade misturada, juntamente do seu crescimento em contato com a cultura baiana e afro-indígena, traz as suas prosas principais características de denúncia social, curta e grossa, por assim dizer, que é mostrada, por exemplo, na sua obra mais famosa chamada Capitães da Areia, a qual falaremos mais tarde. A literatura moldou sua infância, foi alfabetizado pela mãe com páginas de jornais e cresceu ouvindo suas histórias. Aos 9 anos, inspirado pelo que lia, o menino criou o próprio jornal, o A Luneta. Com a ascensão financeira da família, ingressou aos 11 anos no rígido e elitista Colégio dos Jesuítas. Avesso àquela rigidez, preferia ler romances escondido durante as aulas. A forte repressão o levou a fugir para a casa da avó aos 13 anos, transferindo-se depois para o mais tranquilo ginásio Ipiranga. Já aos 15 anos, Jorge Amado mergulhou na política estudantil e integrou a Academia dos Rebeldes, grupo que defendia uma literatura mais inclusiva, popular e representativa da cultura baiana e afro-brasileira. Avançando um pouco, em 1929, antes de continuarmos com a biografia, é importante contextualizarmos como era a sociedade e organização da época, para que possamos entender como suas obras denunciam o cenário do Brasil que ele se encontrava. O Brasil da década de 30 é marcado pelo fim da República Velha e o início da Era Vargas, que leva Getúlio ao poder através de um golpe militar, finalizando o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais.
Tal época foi caracterizada pela centralização de poder, industrialização, surgimento das leis trabalhistas e o fortalecimento do poder de decisão do Estado na política e na economia. Contudo, também foi extremamente autoritária, com suspensão de direitos constitucionais, dissolução do Congresso e perseguição a opositores políticos, principalmente comunistas. Já no âmbito social, as principais transformações foram consolidação dos direitos trabalhistas, a famosa carteira assinada, voto feminino e a queda do coronelismo e os votos de cabresto. Além disso, passamos pela fase do modernismo, movimentação artística, cultural e literária, responsável por romper com padrões acadêmicos e tradicionais da época, sendo caracterizado pela linguagem coloquial, nacionalismo crítico e antropofagia em sua primeira fase, que nesse contexto significaria algo como deglutir a cultura estrangeira para absorver seus conhecimentos e técnicas a fim de criar uma cultura genuinamente brasileira e não apenas uma cópia europeizada. Todas essas características modernistas podem ser observadas nas obras de Jorge Amado, tanto as de sua primeira fase, que são mais intensas politicamente, trazendo denúncia, drama e até tristeza, como Mar Morto, Jubiabá, sua primeira obra oficializada Cacau, Terras do Sem Fim e Capitães de Areia, a sua mais famosa. Assim como também podemos observar nas obras de sua segunda fase, que são um pouco mais suaves e até de tom humorístico, mas não deixando de trazer denúncias políticas, como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus 2 maridos, Tieta do Agreste e o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. E agora que nós já temos o contexto do Brasil em que Jorge Amado viveu, podemos continuar com a sua biografia. A juventude de Jorge Amado foi marcada pela resistência aos estudos tradicionais e pela paixão pela escrita. Enviado pela família para o Rio de Janeiro para se formar, ele continuou priorizando o jornalismo. Só concluiu o ensino secundário graças a um decreto de Getúlio Vargas e, mesmo ao ingressar na Escola Nacional de Direito em 1931, seu foco permaneceu nos livros e na política. Em 1932, filiou-se à Juventude Comunista, iniciando uma fase de intensa militância que moldou sua estreia literária. Essa fase foi mais intensa e consolidou-se em 1933 com o romance Cacau, ano em que também oficializou seu primeiro casamento. O marco inicial de sua primeira fase é o livro Capitães de Areia. Capitães de Areia, lançado em 1937, é um livro que retrata a sobrevivência de um grupo de adolescentes marginalizados e em situação de vulnerabilidade e pobreza extrema, tendo que sobreviver à base de pequenos furtos e mendicância pelas ruas de Salvador. Jorge Amado, nessa obra, traz uma perspectiva nova para a época, mostrando que a raiz da mazela social que os garotos vivem não é por serem ladrões, pessoas de mau caráter ou adjetivos pejorativos do tipo, mas sim por culpa do Estado, do sistema, do governo que não lhes oferece amparo ou qualquer tipo de suporte, deixando-os às margens da sociedade. A nossa história começa com um noticiário de Salvador avisando sobre um grupo de 100 garotos chamados Capitães de Areia, os quais realizavam furtos pela cidade. O líder de um desses trapiches era Pedro Bala, que teve o pai assassinado pela polícia por conta de ser um grevista e militante. Nos 2 primeiros capítulos da obra, chamado Ponto da Pitangueira e As Luzes do Carrossel, nós vemos a transição da infância perdida para momentos de pura inocência. Pois os meninos que sempre viviam de roubos, como é mostrado no primeiro capítulo, em As Luzes do Carrossel, a ajudarem o moço a instalarem o carrossel na praça da cidade, eles testemunham pela primeira vez o gosto da infância, após tantos momentos de criminalidade. Já no capítulo Docas, Pedro Bala vai até uma das docas, que é onde os capitães de areia se encontravam para poder planejar os seus furtos, e lá lhe é revelado sobre o passado de seu pai, que foi um grevista assassinado pela polícia. Isso transforma politicamente seu pensamento e, consequentemente, também muda a visão do grupo. Após essa transformação política de pensamento, a polícia rouba a estátua religiosa de Dona Ninha, uma mãe de santo que ajudava muito os capitães de areia com solidariedade. Após esse roubo, Dona Ninha pede ajuda para os capitães de areia e eles decidem bolar um plano para poder resgatar a estátua de Dona Ninha. Pedro Bala distrai os policiais fingindo ser um garoto perdido e os outros conseguem pegar a estátua de volta.
Após esse episódio, nós vemos Pirulito em Deus sorrir como um negrinho, um garoto que, apesar de viver dos roubos, é muito temente a Deus. Após comer as sobras de um banquete da casa de um português rico, Pirulito, sentindo a brisa da tarde e olhando para o céu bonito como estava, sentiu que Deus estava de fato sorrindo para ele. E isso levou a uma reflexão sobre a hipocrisia religiosa da sociedade, porque por mais que ele e o seu bando vivessem criminosamente, vivessem de forma errada, eles ainda possuíam humanidade uns com os outros, eles ainda eram empáticos uns com os outros. Diferentemente das pessoas cristãs, que pregavam sobre o amor ao próximo, mas marginalizavam e desumanizavam esses garotos. E ele chegou à conclusão que aquela vivência não era culpa deles. E durante a história, nós também temos o desenvolvimento de um romance entre Pedro Bala e Dora, uma garota que teve os pais mortos pela varíola, uma doença que se espalhou entre a população mais pobre de Salvador. Dessa forma, ela, ao perder os seus pais, é adotada pelo grupo e serve como um amparo emocional, dando amor e carinho aos garotos, principalmente ao Pedro Bala, a qual ela desenvolve um romance. Com a epidemia de varíola espalhada pela cidade de Salvador, ela era ainda mais intensa nas regiões mais pobres e que não tinha acesso a saneamento nem à saúde. E é nesse contexto que Dora contrai a varíola. A história continua com Pedro Bala organizando os capitães de areia para ir atrás do líder de outro bando, Ezequiel. Com isso, os capitães de areia são presos e Pedro Bala é levado a um reformatório onde sofre torturas físicas e psicológicas. Já Dora é levada para um orfanato, o que piora o seu estado. Alguns dos garotos que conseguiram fugir conseguem contato com Pedro Bala e assim eles organizam a fuga dele, o que é noticiado no jornal. E juntos eles organizam uma invasão ao orfanato para poder resgatar Dora, que mesmo doente insiste na fuga. Com muito esforço, os capitães de areia estão juntos de novo, mas o estado de Dora é muito debilitado, então eles chamam Dona Ninha para tentar curá-la. Dona Ninha, a mãe de santo, realiza uma reza forte dentro do trapiche, que cria uma mistura de sentimento nos garotos. Contudo, Dona Ninha não consegue curar Dora e avisa isso a Pedro Bala. Ao estarem juntos, Dora se declara a Pedro Bala, que fica relutante de começo por conta do seu estado, mas depois eles passam a noite juntos. Eles se entregam como marido e mulher, e na manhã seguinte, Pedro Bala, ao acordar, percebe que Dora não resistiu à varíola. Após a sua morte, um padre sepulta seu corpo no mar, e Pedro Bala quase se afoga tentando ir atrás dela. Durante o último roubo dos meninos, um deles se encontra encurralado pela polícia e, sem saída, se joga de cima de um muro, preferindo suicidar-se a se entregar a ela, que tanto odeia. A história dos Capitães de Areia termina com Pedro Bala seguindo os passos de seu pai, tornando-se militante e ajudando trabalhadores em movimentos grevistas, mas ainda continua fugindo da polícia. Com o fim dessa obra, podemos concluir que a criminalidade, principalmente juvenil, não é um desvio inato de caráter, é um reflexo do abandono do Estado. Antes de criminosos, os capitães de areia são crianças sem acesso à infância ou qualquer direito humano básico. Assim, trazendo humanidade para essa população invisibilizada socialmente, Jorge Amado desconstrói as ideias que a sociedade é ensinada a ter sobre ela. Faz-nos pensar, por que estamos culpando e marginalizando esses garotos? Por que não estamos nos questionando? O que os faz chegar a uma pobreza descomunal ao ponto de precisarem recorrer à criminalidade para sobreviver? Por que nós permanecemos em um sistema que permite tanta polaridade e tanta desigualdade social e econômica que crianças precisam roubar para terem migalhas de direitos básicos? A crítica social e política presente em Capitães de Areia é tão profunda e tão assertiva que, mesmo após quase 90 anos de lançamento do livro, ela ainda continua fazendo sentido na sociedade atual. Por esse motivo, diversos exemplares de Capitães de Areia, junto de outras 808 obras, foi queimada em público pelos militares do Estado Novo, isso porque o livro foi considerado um simpatizante do comunismo. Com a chegada do Estado Novo, a postura política de Jorge Amado custou-lhe a liberdade, resultando em prisões e exílios por países da América Latina e pela França. Esse período de turbulência também marcou o fim de seu primeiro matrimônio.
Anos mais tarde, ao retornar ao Brasil, casou-se com Zélia Gattai e ingressou na política institucional. Eleito deputado pela Assembleia Nacional Constituinte de 1946, ele foi o autor da lei que garante a liberdade de culto religioso no Brasil, direito que vigora até hoje. Após o retorno da França, sua escrita passou por uma transição gradual, inaugurando sua segunda fase. Nessa nova etapa, o autor afastou-se do tom panfletário e dedicou-se a retratar a cultura baiana candomblessista de forma apaixonada, lírica e até humorística. Consagrado como um dos maiores nomes da nossa literatura, Jorge Amado atingiu o ápice de seu reconhecimento em abril de 1961, quando foi eleito para a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, a mesma que pertenceu Machado de Assis, sob o patronato de José de Alencar. Jorge Amado faleceu em 6 de agosto de 2001, sendo cremado da forma que gostaria e levando consigo os títulos de comendador e de grande oficial na Venezuela, França, Espanha, Portugal, Chile e Argentina. Ademais, o título de honoris causa em mais de 10 universidades renomadas ao redor do mundo. Dessa forma, podemos concluir que o prosaísta foi e ainda é muito importante para a história, cultura, política e literatura brasileira. Além de ser um ótimo contador de histórias, ele denuncia a realidade daqueles que sempre foram marginalizados e desumanizados. Isso se faz verdade ao dizer que, em nenhum momento, inventou qualquer personagem, apenas representou aqueles que já conhecia, que já conviveu. Ele também retrata sua cultura, sua ancestralidade miscigenada, sua religião, sua Bahia em suas obras, tendo diversas de suas histórias adaptadas para cinema, novela e até composições de escolas de samba, provando que sua voz permanece viva, pulsante e essencial para a existência do nosso Brasil. E é assim que nós encerramos o episódio de hoje. Nós esperamos que você tenha gostado. Continue conosco no próximo episódio. Até mais!